E aí, meus amigos, tudo certo? Vamos continuar com as nossas aulas de licitações e agora nós vamos tratar especificamente das modalidades de licitação que estão lá na Lei 8666, tá? Modalidades de licitação é mais didático se nós tratarmos de forma separada as duas leis, tá? Porque elas têm lógicas muito distintas. Então, primeiro nós vamos tratar na Lei 8666 e depois na Lei 14.133, ressaltando especialmente as diferenças, tá? Então vamos lá, começando pelo regime antigo, que lembrando, ainda é vigente, tá? Você precisa conhecer. Modalidades de licitação na Lei 8666. O aspecto principal para você conhecer é que as modalidades concorrência, tomada de preço e convite, elas têm por diferença fundamental as faixas de preço, as faixas de valor do contrato em que trabalham, tá? Olha só como funciona essa lógica. A modalidade concorrência é a mais ampla das modalidades de licitação na Lei 8666 e pode ser aplicada para qualquer valor, tá? Então, licitação de qualquer valor pode ir para a modalidade concorrência. Se for uma obra ou serviço de engenharia acima de R$3.300.000, é obrigatório que seja concorrência. Se for outras compras ou serviços acima de R$1.430.000, é igualmente obrigatório que seja concorrência. A tomada de preços, por sua vez, é a modalidade intermediária. Ela está nas faixas de preço entre R$3.300.000 e R$330.000 para obras e serviços de engenharia. Então pensa o seguinte, tem lá o Instituto Federal do Mato Grosso do Sul. Ele quer construir um novo bloco de salas de aula. Tudo bem. Para construir esse bloco, a previsão é gastar R$1 milhão. Ótimo. Para fazer essa construção, pode licitar pela modalidade tomada de preços? Pode. Por quê? Porque é um valor inferior a R$3.300.000, então pode tomada de preço. Pode concorrência? Pode também, tá? Sempre que puder ser tomada de preços, então também pode ser concorrência. Por outro lado, quando nós temos a modalidade convite, é quando o valor máximo é R$330.000. Se pode modalidade convite, pode qualquer uma das outras duas, tá? Então você veja que o que há é um limite de teto, mas a modalidade de licitação mais ampla sempre pode pegar os contratos menores também, tá? Quais são os limites para a modalidade convite? R$330.000 se for obra ou serviço de engenharia, R$176.000 se for outras compras ou serviços, ok? Veja o que diz o parágrafo 8º do artigo 23 da Lei 8666. No caso de consórcios públicos, aplicar-se-á o dobro dos valores mencionados no caput deste artigo quando for formado por até 3 entes da federação e o triplo quando formado por maior número. Consórcio público é um assunto que você estuda em uma aula específica do nosso curso extensivo, né? Mas é basicamente uma autarquia interfederativa formada por entes federativos. Então, por exemplo, vários municípios, pense assim, os municípios da Baixada Cuiabana, eles se reúnem para formar o consórcio público de transporte municipal da Baixada Cuiabana. É possível que façam isso, tá? Então veja, se o consórcio público tem até 3 membros, ou seja, 3 municípios, ou 3 estados, ou 2 estados e um município, enfim, até 3 membros, a gente vai dobrar esses valores aqui. Se for mais de 3 membros, aí a gente vai triplicar esses valores aqui. Então, nós podemos ter uma tomada de preços, por exemplo, até o valor de R$9.900.000, num caso de tomada de preços feita por um consórcio público que tem 4 ou mais membros, ok? É possível fracionar o objeto da licitação? Veja que essa pergunta só tem sentido
quando a gente está tratando da Lei 8666. Porque na Lei 14.133 não tratamos mais dessas faixas de preço para definir a modalidade de licitação, tá? Essas faixas de preço que definem a modalidade de licitação só são relevantes na Lei 8666. Então, dentro da lógica dessas faixas de preços, a gente pode fracionar o objeto da licitação? Pode, mas tem regras. Vamos chegar lá. Olha o que diz o parágrafo 5º do artigo 23. É vedada a utilização da modalidade convite ou tomada de preços, conforme o caso, para parcelas de uma mesma obra ou serviço, ou ainda para obras e serviços da mesma natureza e no mesmo local que possam ser realizadas conjunta e concomitantemente, sempre que o somatório de seus valores caracterizar o caso de tomada de preços ou concorrência, respectivamente, nos termos deste artigo, exceto para as parcelas de natureza específica que possam ser executadas por pessoas ou empresas de especialidade diversa daquela do executor da obra ou serviço. Primeiro aspecto, então, pode sim fracionar a licitação. O que não pode é usar esse fracionamento para pegar uma modalidade inferior de licitação. Então, pensa o seguinte, nós temos um serviço de engenharia para fazer, pensa um asfaltamento de uma rodovia. Ok. Esse asfaltamento da rodovia está previsto para gastar 10 milhões de reais. Contrato no valor de 10 milhões. Opa! Se é um contrato de obra ou serviço de engenharia acima de 3 milhões e 300, então nós precisamos de a modalidade concorrência. Agora imagine que o poder público olhe e fala, olha, quer saber? Ao invés de fazer um contrato de 10 milhões, vamos fazer 5 contratos de 2 milhões cada. Vai dar a mesma obra, só que nós contratamos 5 empresas diferentes, ou mesmo a mesma empresa ganha os 5 lotes de licitação, só que ao invés de usar a modalidade concorrência, nós usamos a modalidade tomada de preços. Pode? Não pode, tá? Pode fracionar em 5 licitações diferentes? Pode, principalmente se tiver, claro que tem que ter uma boa justificativa para isso, mas pode fazer, tá? O que não pode é usar esse fracionamento para diminuir da modalidade concorrência para a modalidade tomada de preços ou mesmo para a modalidade convite, ok? Com uma exceção, que foi o que eu deixei em azul aqui, exceto para as parcelas de natureza específica que possam ser executadas por pessoas ou empresas de especialidade diversa daquela do executor da obra ou serviço. Então veja, se nós temos uma parcela que tem uma natureza específica, pode sim ser objeto de uma licitação separada e pegar uma modalidade menor, se o valor contratual for igualmente menor, tá? Então pense o caso aí, um exemplo de um hospital público. E nesse hospital público tem um setor lá, que é um setor muito específico para desinfecção de determinados objetos patógenos, sabe? Algo muito específico que precisa de uma construção especial que não é qualquer construtora que faça. Tem que ser uma empresa especializada naquele tipo de objeto. Pense que vai custar apenas 200 mil reais em uma obra que a obra toda custa 10 milhões. Podemos ter uma licitação específica para esse objeto específico de 200 mil? Pode. E aí vai poder pegar uma modalidade menor de licitação, ok? Feita essa introdução, vamos falar das modalidades especificamente, começando pela modalidade concorrência. Olha só, parágrafo 1º do artigo 22. Concorrência é a modalidade de licitação entre quaisquer interessados que, na fase inicial de habilitação preliminar, comprovem possuir os requisitos mínimos de qualificação exigidos no edital para execução de seu objeto. Ótimo. O que caracteriza então a concorrência é que nós temos primeiro, uma habilitação preliminar dentro do próprio procedimento licitatório. Lembrando que aqui a gente está falando de Lei 8666, tá? Na 14.133, nós veremos daqui a pouco, esse cenário muda. Mas, dentro da lógica da 8666, a concorrência tem uma fase inicial de habilitação preliminar e é a modalidade mais complexa, mais ampla
que nós temos na licitação. Os prazos são maiores, daqui a pouco nós veremos o prazo. Enfim, é a modalidade mais segura e que mais, de fato, amplia a concorrência. Ok? Características essenciais dessa modalidade: universalidade e ampla publicidade. De fato, cada ato da modalidade de concorrência tem que ser publicado, inclusive o edital tem que ser publicado em diário oficial e tudo mais. Demanda uma habilitação preliminar. O julgamento é feito por comissão. Os prazos de antecedência na publicação de edital. Na concorrência, os prazos são no mínimo 45 dias para o caso de regime de empreitada integral ou quando a licitação for do tipo melhor técnica ou técnica e preço, e 30 dias nas demais situações. Então, quais são os prazos mínimos aqui? Na modalidade concorrência, é 45 dias contados da publicação do edital para que os licitantes apresentem suas propostas, tá? É 45 dias quando? Quando usarmos o tipo de licitação melhor técnica ou técnica e preço. Se usar um outro tipo, por exemplo, melhor preço, que é o mais comum, aí esse prazo mínimo é 30 dias. Lembrando que o prazo é mínimo, cada edital pode estabelecer seu próprio prazo, só que nunca abaixo do mínimo. Quando é obrigatório usar a concorrência? Além daquelas faixas de preço que vimos agora há pouco, tem situações que, independentemente do preço, temos que usar a concorrência. Olha quais são. Primeiro, no parágrafo 3º do artigo 23. A concorrência é a modalidade de licitação cabível, qualquer que seja o valor de seu objeto, tanto na compra ou alienação de bens imóveis. Então, ó, vai comprar ou vender imóveis, na lógica da 8666, é concorrência. Ressalvado o disposto no artigo 19, o artigo 19 prevê a modalidade de leilão, tá? Para alguns tipos específicos de imóveis, dependendo de qual a origem desse imóvel para o patrimônio público. Como nas concessões de direito real de uso e nas licitações internacionais. Então veja, esses três objetos demandam concorrência: compra ou alienação de bens imóveis, concessão de direito real de uso e licitação internacional. Admitindo-se, neste último caso, observados os limites deste artigo, a tomada de preços, quando o órgão ou entidade dispuser de cadastro internacional de fornecedores ou convite, quando não houver fornecedor do bem ou serviço no país. Então veja que a licitação internacional, em regra, é pela modalidade de concorrência, mas temos situações específicas em que pode ser tomada de preço ou mesmo convite, ok? Além disso, então, compra ou alienação de bens imóveis, tá? Contratos de PPPs, parcerias público-privadas, tem por objeto tem por modalidade de licitação, se o objeto for uma PPP, é a concorrência. Concessão de serviço público, registro de preços. Registros de preços, eles são feitos ou por concorrência ou por pregão, tá? Seguindo, vimos situações específicas que demandam concorrência. E a tomada de preços, como ocorre? Olha só, parágrafo 2º do artigo 22. Tomada de preços é a modalidade de licitação entre interessados devidamente cadastrados ou que atenderem a todas as condições exigidas para cadastramento, até o 3º dia anterior à data do recebimento das propostas, observada a necessária qualificação. Veja que na tomada de preços, a característica essencial é que nós já teremos licitantes pré-cadastrados, tá? Só lembrando você que tomada de preços não existe na nova lei de licitações. É uma modalidade específica da lei 8666, ok? Vejamos características essenciais da tomada de preço. Nós temos uma habilitação prévia. A tomada de preços é realizada entre interessados previamente habilitados e cadastrados. Quando começa a licitação, nós já temos diversos habilitados àquela licitação, tá?
Na concorrência, por sua vez, a habilitação é uma fase da licitação. Nas tomadas de preço, é possível a participação de licitantes não cadastrados ao tempo da publicação do edital. Qual é a regra, então? É que quando publica o edital da tomada de preço, os licitantes já estejam cadastrados, tá? E se não tiverem, o próprio edital prevê um prazo para que eles façam esse cadastro, ok? É permitida a participação de interessados que apresentem a documentação exigida para o cadastramento até quando? Terceiro dia anterior à data do recebimento das propostas. Então, o edital nem precisa falar até que dia vai receber esse cadastramento, tá? Se tiver lá que a data para oferecer as propostas é o dia 15, então já sabemos que até o dia 12 qualquer interessado pode apresentar documentação para se cadastrar, ok? Mais uma característica essencial: os prazos de antecedência da publicação do edital. Na tomada de preço, os prazos são de 15 dias, essa é a nossa regra, e 30 dias quando a tomada de preço for do tipo melhor técnica ou técnica e preço. Veja que segue a mesma lógica da concorrência, só que diminuindo 15 dias, né? Concorrência é 45 dias, se for melhor técnica ou técnica e preço, 30 dias nos demais casos. Aqui é 30 dias se for técnica ou técnica e preço e 15 dias nos demais casos, ok? Como funciona o registro cadastral? Lembra que eu falei que na tomada de preço os licitantes já estão previamente cadastrados? Como é que funciona esse sistema de cadastramento prévio, chamado de registro cadastral pela Lei 8666? Olha só. O registro cadastral é um banco de dados mantido pelo órgão entidade da administração pública, sendo previsto nos artigos 34 a 37 da Lei 8666. Tem como finalidades o exercício antecipado, o exame antecipado de documentos básicos da empresa cadastrada, facilitando sua participação posterior em licitações. E o registro do desempenho do licitante contratado nas licitações e contratações efetuadas. Esse registro cadastral é o sistema pelo qual a administração pública fica aberta a já receber os documentos dos interessados, daqueles pretensos licitantes, para que, quando houver a licitação, eles já estejam devidamente habilitados. Ok? Características básicas do registro cadastral. Deve ser atualizado, no mínimo, anualmente e deverá estar permanentemente aberto aos interessados. É facultado às unidades administrativas utilizarem-se de registros cadastrais de outros órgãos ou entidades da administração pública. Além disso, os inscritos serão classificados por categorias, tendo-se em vista sua especialização, subdivididas em grupos, segundo a qualificação técnica e econômica avaliada pelos elementos constantes da documentação relacionada nos artigos 30 e 31 da Lei de Licitações, e os cadastrados receberão certificado de cadastramento, que também é chamado de certificado de registro cadastral, renovável sempre que atualizarem o registro. Em âmbito federal, o Decreto 3722 dispõe sobre o regime de cadastramento unificado de fornecedores, é o SICAF, ok? Ótimo. Vamos agora para a nossa outra modalidade de licitação da Lei 8666, mas que não existe mais na nova Lei de Licitações, tá? Que é a modalidade convite. Vamos lá. Parágrafo 3º do artigo 22. Convite é a modalidade de licitação entre interessados do ramo pertinente ao seu objeto, cadastrados ou não, escolhidos e convidados em número mínimo de 3 pela unidade administrativa. Primeira característica interessante do convite, tá? O nome já diz mesmo, é um convite, ou seja, a administração pública, ela escolhe, entre aspas, os participantes. Ela vai lá ver qual é o objeto dessa licitação. Ah, nós queremos comprar
Carteiras escolares. Ótimo. Quem produz carteiras escolares? São as marcenarias, as fábricas. Então, vamos convidar 3 marcenarias aqui da região para oferecer carteiras para a gente. A administração pública fixará em local adequado cópia do instrumento convocatório. O instrumento convocatório aqui se chama carta convite, tá? E o estenderá aos demais cadastrados na correspondente especialidade que manifestarem seu interesse com antecedência de até 24 horas da apresentação das propostas. Lembra do cadastro que nós vimos agora há pouco? Analisando a tomada de preços, ele também é útil aqui no convite. Por quê? Mesmo que aquela empresa não tenha sido convidada, se ela é cadastrada, ela pode chegar com até 24 horas de antecedência lá na repartição pública e falar, olha, eu quero participar desse convite, dessa licitação na modalidade convite. Parágrafo 6º do artigo 22. Na hipótese do parágrafo 3º deste artigo, ou seja, uma licitação na modalidade convite, existindo na praça mais de 3 possíveis interessados, a cada novo convite realizado para objeto idêntico ou assemelhado, é obrigatório o convite a, no mínimo, mais um interessado, enquanto existirem cadastrados não convidados nas últimas licitações. Ou seja, se naquela localidade vários licitantes diferentes, em número maior que 3, podem fornecer aquele bem ou serviço, a cada novo convite tem que chamar um diferente. Não pode ficar sempre nas mesmas 3 empresas ou 3 pessoas sendo convidadas. Ok? Parágrafo 7º. Quando, por limitações do mercado ou manifesto desinteresse dos convidados, for impossível a obtenção do número mínimo de licitantes, ou seja, de 3, essas circunstâncias deverão ser devidamente justificadas no processo sob pena de repetição do convite. Se no seu concurso cair uma questão falando é possível a modalidade convite expedindo apenas 2 convites, é possível, tá? Desde que esteja devidamente justificado no processo que não é possível encontrar mais licitantes para aquele objeto específico. Temos uma súmula do TCU. Não se obtendo o número legal mínimo de 3 propostas aptas à seleção na licitação sobre a modalidade convite, impõe-se a repetição do ato com a convocação de outros possíveis interessados, ressalvadas as hipóteses previstas no parágrafo 7º do artigo 22, ou seja, quando de fato se comprova e se justifica nos autos que não há qualquer outro interessado. Beleza? Com isso, terminamos aqui mais um bloco das modalidades na Lei 8666. É isso aí e vamos juntos!